Boa noite. Doutor Álvaro Furtado, que é médico infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo. Doutor, as pessoas já estão participando aqui pelas redes sociais com hashtag coronavírus plantão. Muitas pessoas estão curiosas para saber o seguinte: a cloroquina, ela tem sido administrada só em pacientes moderados e graves ou ela já está sendo usada também para casos leves em casa? Olha, Bate, isso é uma grande pergunta. A cloroquina é uma droga já conhecida de muitos anos, quase 70 anos. Ela tem uma ação antiviral, anticoronavírus e tem uma ação de modular a resposta imunológica. O que acontece? Não existe um protocolo nacional e nem mundial para uso de cloroquina. Tudo é teste? Tudo é teste, são poucos estudos. É uma droga que ainda precisa ser testada melhor. Então, o que está acontecendo nos hospitais do Brasil, em São Paulo e no mundo? Os próprios médicos, eles estão avaliando cada paciente de forma individual e ministrando a cloroquina. Muitas vezes para quadros de moderada gravidade e fundamentalmente para pacientes mais graves. Para pacientes leves, não há essa recomendação de começar com a cloroquina. E mesmo para os moderados e graves, existe muita dúvida realmente qual o impacto da cloroquina no desfecho final desses pacientes. É como se o pulmão, doutor, tivesse vários sacos pulmonares e esses sacos ficam vazios para que tenha a movimentação, entrada e saída do ar. O coronavírus, ele justamente enche esses vários sacos vazios no pulmão com secreção, com líquidos, e aí torna difícil a respiração e por isso que tem que entubar nesses casos. Exatamente, Bate. O que acontece? Ali, bem na árvore terminal do pulmão, onde tem a troca de oxigênio. Ele vai, o coronavírus, para essa região mais distal da via respiratória e causa uma inflamação. Então, o alvéolo ele fica encharcado de células inflamatórias. Então, o oxigênio não consegue passar. Aí o paciente sente falta de ar, dispneia, desconforto respiratório, a troca gasosa fica muito ruim e o desfecho final, muitas vezes, é ter que entubar para que a máquina consiga controlar a respiração desse paciente. Fazendo uma comparação vulgar aqui, eu tenho amidalite, às vezes. A amígdala, às vezes, fica muito inchada, fica muito grande e acaba interrompendo o fluxo de ar. E aí, por isso que, no caso dos pulmões, a cloroquina faz com que desinche o pulmão e você possa voltar a respirar normalmente. E isso é o que os exames têm mostrado até agora, os testes têm mostrado até agora. Isso, os primeiros estudos da cloroquina, Bate, avaliaram in vitro, fora mesmo do corpo, que ela tem uma ação anti-coronavírus e ela diminui, modula essa inflamação exagerada. Esse é o pressuposto para tentar se utilizar essa droga. Perfeito. Além dela eliminar um pouco o vírus, ela diminui essa inflamação lá no alvéolo e melhora a troca gasosa. Tudo suposição, na verdade. Um dos médicos mais renomados aqui do país, né, que já atendeu várias personalidades, o cardiologista Roberto Calil, afirmou essa semana, não é? Assim como o Davi Wipp também, coordenador aqui de São Paulo da saúde, que se curou do coronavírus depois de passar 10 dias internado com cloroquina. Ao repórter Fábio Menegatti, ele conta como foi esse tratamento com diversos remédios, entre eles a cloroquina administrada por uma equipe médica. Ele, se eu não me engano, recebeu alta ontem aqui do Hospital de São Paulo. Vamos ver. Conversamos com o Dr. Roberto Calil em casa. O mal-estar foi muito grande na segunda-feira, retrasada, com falta de ar, com sensação de febre, mas uma dor no corpo, que é uma coisa horrível. Esses foram os primeiros sintomas. E aí eu fui imediatamente para o hospital na segunda de manhã. A tosse é o último sintoma que vai embora, estou tossindo, mas o estado geral está bem melhor. Eu, de qualquer maneira, por segurança, eu vou completar 14 dias. Né? Isso completa aí no fim de semana. Agora, essa doença é uma doença que 20%, 80% dos casos você não vai nem saber que tem, 15% você vai ficar em casa, recluso aí, tomando remédio, e 5% são os casos mais graves que vêm ao hospital. Esse tipo de caso, como o meu, tem que ser usado qualquer tipo de medicação para tentar minimizar os dias de internação, impedir, obviamente, tentar evitar a ida para a UTI de uma intubação e, obviamente, a óbito, a morte. Roberto Calil é um dos cardiologistas mais respeitados do Brasil. É professor da USP, presidente do conselho diretor do INCOR e chefe de cardiologia do Hospital Sírio-Libanês. Ele ficou 10 dias internado e, durante o tratamento, um dos medicamentos usados foi a cloroquina. Com toda a responsabilidade médica e sempre reafirmando, qualquer medicação tem que ser tomada com a orientação médica. No início do meu tratamento, dentre outros remédios, que são antibióticos, anticoagulantes, oxigênio, anti-inflamatórios, corticoides, eu tomei hidroxicloroquina. O tratamento de um paciente depende da conduta médica. Então, tem profissionais da saúde
eu não sou infectologista, mas infectólogos que não estão usando a cloroquina. Ok? Mas, de uma maneira geral, eu acredito que sim, ela tem sido usada em larga escala e eu acho que tem que usar. O remédio já usado para combater doenças como lúpus e malária tem se mostrado eficiente também para a Covid-19 e há vários estudos em andamento no mundo. O Ministério da Saúde liberou a utilização para pacientes em estado crítico e moderado e enviou o medicamento para hospitais públicos e particulares de todo o país. Mas diante dessa pandemia, diante da gravidade de 5% desses casos que são acometidos, eu acho que o Ministério, inclusive, fez muito bem em liberar o uso e as pessoas estão usando. O que não pode é que nem as pessoas sem orientação médica ficar tomando revelia porque acha que está com o vírus, ficar tomando em casa. Isso não existe, né? Aliás, não existe, não é com a cloroquina, não existe com nenhuma medicação. Toda medicação tem que ser prescrita pelo profissional da saúde, pelo médico. Estou falando em usar em ambiente hospitalar, com orientação médica e acompanhamento médico, junto com outras medicações. Então, nós estamos no mês de abril. Vamos supor lá que agosto, setembro, estudos científicos sérios mostrem o benefício da cloroquina. E aí, você perdeu 6 meses de tratamento das pessoas graves? Aliás, não é só cloroquina, você está ouvindo vários tipos de tratamentos ditos teoricamente off-label, que a gente chama, com os retrovirais para AIDS sendo usados em vários serviços do país, medicações usadas para o AIDS, transfusão de sangue, técnicas de transfusão de sangue. Veja, é uma corrida desenfreada para, de novo, minimizar o risco dos pacientes internados e evitar a piora e a superlotação das UTIs. Nós temos que fazer isso. Quando que a gente vai saber qual o melhor remédio para combater essa pandemia? Quando que um teste se chega à conclusão que realmente esse é o tratamento padrão ouro? Essa é uma excelente pergunta. Por quê? Eu preciso ter um estudo que compare uma intervenção e um outro grupo de pacientes que não fez essa intervenção e que, se uma intervenção ou a cloroquina, alguma outra droga, mostre benefício versus não fazer nada. Então é muito importante a gente conduzir isso baseado em estudos muito claros, com um número grande de voluntários, avaliando de evento adverso, a possibilidade dessa droga ser uma droga barata para ser disponibilizada em larga escala, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então são muitos fatores para aquela droga que vai ser o estado da arte no tratamento do novo coronavírus. Olha, atualmente o uso da medicação cloroquina no Brasil é autorizado pelo Ministério da Saúde somente em pacientes em estado crítico e também naqueles em estado moderado que já estão internados. Mas em pacientes de médio ou baixo risco, até mesmo aqueles que estão ainda em casa, se tratando em casa. Veja só. Hidroxocloroquina e cloroquina. Nas últimas semanas, você deve ter ouvido falar deles para o combate do novo coronavírus. O remédio aumentou a esperança para o tratamento da Covid-19. Mas será que essa é a solução para a cura da doença? Muito frequente nós avaliarmos pessoas que estão usando rotineiramente a hidroxicloroquina. Por quê? Porque ela é uma droga, hoje, no nosso meio, utilizada muito para artrite reumatoide, para lúpus eritematoso sistêmico, sarcoidose e outras doenças inflamatórias. Porque, na essência, a hidroxicloroquina ela tem um efeito anti-inflamatório muito importante. No mundo, as estatísticas apontam que milhares estão livres do coronavírus. Vanessa, de 35 anos, é uma delas. A produtora de eventos foi diagnosticada com Covid-19 no mês passado. A falta de ar intensa a levou à internação. A princípio, eu só ficava tomando remédio para dor e o meu médico falou assim, olha, a gente vai fazer exames de sangue diariamente para acompanhar, melhora, piora. Aí no dia seguinte, quando a gente talvez iria entrar com a medicação, o meu sangue deu uma melhora muito grande. Aí ele achou melhor não entrar. Falou, não, então vai começar a evoluir agora, você não vai piorar. Então, não tem por que entrar com a medicação. Já Marcel, médico psiquiatra de 30 anos, também foi curado da Covid-19. Porém, no caso dele, ao contrário da produtora de eventos, o uso da cloroquina foi essencial para a recuperação. Marcel ficou internado na UTI por 5 dias em estado grave.
Segundo ele, a piora no quadro foi no 7º dia após o aparecimento dos sintomas. O que eu percebi foi que, a partir do 2º dia tomando, na verdade, completando 24 horas do primeiro comprimido, já indo para o segundo, eu já estava bem melhor. Foi um remédio que, assim, foi o divisor de águas. O uso da cloroquina por pacientes infectados com o novo coronavírus está em fase de testes. Se sabe que o medicamento não previne a doença, apenas combate os sintomas. Não há resultados conclusivos para as pesquisas com o medicamento usado principalmente contra a malária. Porém, as evidências em alguns estudos indicam que ela pode sim funcionar. Esse médico que estuda o uso da cloroquina afirma que o medicamento é uma arma poderosa nesse combate, desde que usado com responsabilidade. É uma opção terapêutica muito interessante. Primeiro, porque nós temos a disponibilidade. Segundo, porque o custo é muito barato do medicamento. Terceiro, porque na realidade nós não temos também outra alternativa. Antes de você introduzir um remédio, um medicamento, você fazer uma avaliação prévia, que é de bom senso. O doutor defende que a cloroquina pode ser eficaz também em casos menos graves. Ele sugere o uso do medicamento logo após o início dos sintomas, mediante acompanhamento médico dos efeitos colaterais. Eu não estou falando que, em função dessa dificuldade momentânea, que é de exceção, que é da pandemia, que nós, de uma forma irresponsável, indiscriminada, então está liberado e nós podemos utilizá-la de qualquer maneira. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que dentro desse aspecto, né, talvez a gente procurar quebrar um pouquinho desse rigor científico por uma questão de necessidade mesmo, como se nós estivéssemos, de fato, numa guerra. Eu sigo conversando com o médico Álvaro Furtado, infectologista do Hospital das Clínicas. O senhor usa a cloroquina? Já usou com algum paciente de coronavírus? Teve algumas experiências com alguns pacientes mais graves. Alguns evoluíram bem, outros não evoluíram tão bem. Então, aquela história, a opinião individual, às vezes, tem que ser balizada por um estudo maior. Alguns médicos já optam por usar no primeiro dia com sintoma de dificuldade respiratória. O senhor acha que esse remédio vai caminhar justamente para o paciente que vai ser colocado nessa administração de medicamento para quando começar a falta de ar, que é o momento mais delicado? A grande questão da cloroquina é entender o momento certo que eu vou utilizar ela. Então, teoricamente, é uma droga que tem uma ação de modular a resposta inflamatória e tem uma ação antiviral. Então, talvez realmente um tempo que antecede a piora seja um momento interessante de se testar melhor essa droga, antevendo o momento de gravidade. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ligou para o presidente do Brasil, o Bolsonaro, para perguntar como têm sido esses testes. A cloroquina é a que tem ganhado mais fama, mais popularidade pelo seu uso. Existe algum outro medicamento que vem logo atrás na fila de medicamentos que estão sendo utilizados? Existe sim, Bate. Algumas medicações usadas para tratar pacientes vivendo com HIV, alguns antirretrovirais, começou a se estudar lá na China. As próximas semanas, próximos meses vão ser cruciais, porque protocolos aqui no Brasil vão ser desenhados para se estudar, além da cloroquina, outras intervenções. A questão do plasma de pacientes convalescentes vem como uma nova estratégia. Às vezes, combinar duas estratégias ao mesmo tempo. Então, sempre lembrando que uma estratégia tem que ter custo-benefício, a questão de ser uma estratégia muito cara, não ter muitos eventos adversos, é importante, que uma droga pode ser tóxica. Então, segurança, eficácia e custo. A gente tem visto que nem só a cloroquina tem sido utilizada, né? É um coquetel de medicamentos. Exatamente. Quando chega um paciente, o que a gente faz? Geralmente paciente grave ou de moderada gravidade dentro do serviço de atendimento. A gente dá antibiótico, dá alguns antivirais até para cobrir influenza e em algumas situações a gente prescreve cloroquina associada. Então, a linha do cuidado, a maneira de manejar está sendo construída ainda. A gente não tem um estado que é o padrão de tratamento. São várias intervenções, às vezes ao mesmo tempo, para tentar salvar esse paciente. Esse vírus, de alguma maneira, ele acaba incitando as células do corpo a lutarem contra as pulmonares ou não? É exatamente isso. Mas não é muito semelhante à ação de um câncer, por exemplo? Então, o câncer ele tem um outro mecanismo. O que acontece com o novo coronavírus? Ele invade a via aérea inferior e causa uma resposta inflamatória. Alguns pacientes conseguem sair dessa resposta. Mesmo o paciente idoso, em cuidado de terapia intensiva, essa inflamação melhora, a troca gasosa piora e o paciente vai bem. Agora, quando ele
não consegue eliminar e essa resposta é muito exuberante, e aí muitas vezes o paciente evolui para um desfecho fatal. Tem muitos pontos desconhecidos, a gente não conhece muito, é uma doença de 3 meses, então a gente tem que estudar muito mais para construir um tratamento mais adequado, entender algumas minúcias que no dia a dia a gente tem ainda muita dúvida no manejo desses pacientes. Já se tem relato até de afetar o sistema nervoso central, então sim, imagina, sim. Tem muito mistério ainda para ser descoberto, né? Olha, obrigado, doutor.